Bom, tá começando o terceiro episódio do CBA Project. E nesse episódio eu quero falar com vocês sobre o primeiro pack. Finalmente eu tô falando sobre, né, o começo desse grande projeto e trazendo aqui informações sobre o primeiro pack, que foi basicamente onde tudo se originou, assim, onde a ideia começou a ganhar mais forma e começou a ganhar mais conteúdo para chegar no que, né, vai ter aí na abertura, que vocês conseguem ver um pouquinho dos spoilers da onde esse projeto está caminhando. Primeiro de tudo, eu vinha desenhando, tentando chegar num formato de desenho meu há muito tempo, já tinha falado sobre isso anteriormente, mas eu tava numa coisa de que eu queria voltar a desenhar. Eu tava precisando voltar a desenhar, até mesmo em termos de saúde mental, era uma coisa que tava me fazendo muita necessidade. Eu venho, vamos à parte séria agora, eu venho de um processo depressivo há bastante tempo já. É, Mais ou menos desde 2022 eu tô em altos e baixos com saúde mental e eu tava usando aliás, eu não tava usando os meus momentos de lazer para fazer nada que fosse interessante ou que agregasse para mim. E eu comecei a entender que uma maneira de eu cuidar de mim, de eu cuidar da minha cabeça, de eu me ajudar, era usar o meu tempo livre para fazer coisas que eu gostava. Eu tinha recém terminado meu podcast, meu primeiro podcast. Tava ainda em dúvida de como eu ia chegar é, a um caminho criativo interessante. Eu já tinha lançado meu primeiro single e meu primeiro clipe e tava enfrentando alguns processos para criar música e para criar junto de outras pessoas, porque eu ainda não tenho um domínio tão bom para criar sozinho. E aí eu fiquei pensando o que eu posso fazer nesse meio de tempo que vai me ajudar, vai me trazer felicidade, vai ser gostoso de fazer e que eu não tenha necessariamente uma, uma obrigação de expor isso tão já, né? De transformar isso em algo tão sério que eu possa simplesmente aproveitar do meu tempo, enfim, cuidar de mim e aproveitar do meu tempo em meio a tudo isso. E aí surgiu a ideia de voltar a desenhar, voltar a soltar minha mão para os desenhos. Eu já vinha soltando a minha mão nas telas, como tem a tela aqui atrás, né? Que aparece também na abertura. Eu já tinha soltado minha mão em outras técnicas, em outras coisas. Já tinha passado por outras referências e tudo mais, mas eu tava numa pira de querer desenhar pessoas. E isso veio de uma junção de coisas, na verdade. Eu andava consumindo diversos tipos de arte, diversos artistas, eu via muitas coisas online, seja em Pinterest, seja no Twitter, seja Instagram, enfim, amigos, desconhecidos, gente famosa, enfim, muitas dessas coisas eu já vinha consumindo já e vinha estudando de alguma forma aquilo que eu queria comunicar, o que eu queria ver, né? E uma das pessoas que eu fiz muito assim, debrucei muito em cima do trabalho, que eu comecei a consumir muitas coisas, até mesmo porque a história me pegava muito. Enquanto pessoa, era alguém que eu admirava muito, uma referência gigantesca, né? Foi Basquiat. Obviamente, Basquiat era uma grande referência porque uma pessoa preta produzindo arte, criando conteúdo, e pouco depois eu fui descobrir que ele tinha uma mesma questão do que a minha, que foi o que levou ele também a uma produção, mas eu fui para esse mesmo lado de uma outra forma. Eu tava tendo uma certa dificuldade de encontrar artistas que refletissem aquilo que eu acredito, né? Que de alguma forma eu conseguisse me ver na arte que eles estão fazendo. Eu tinha alguns amigos, né, que faziam coisas das quais eu gostava bastante, mas enquanto pessoa preta, ver outras artes pretas
eu ainda estava tendo uma certa dificuldade de enxergar ali um caminho, enfim, ver coisas que faziam sentido. E eu comecei a prestar atenção sobre a retratação, né? É, de que forma as pessoas pretas eram retratadas, quando eram retratadas, em que situações eram retratadas. E aí comecei a pensar, pô, seria legal se eu retratasse homens pretos. Seria legal se eu retratasse pessoas pretas. Mas eu não tinha um referencial de desenho muito claro, até mesmo porque eu estava consumindo muita coisa e eu não estava funilando isso numa ideia que me trouxesse alguma referência artística, enfim, de maneira de desenhar. E também uma das coisas que eu comecei a prestar atenção, por conta das referências que eu estava tendo, principalmente da referência da Basquiat, que foi muito grande no meu trampo, é que eu tinha visto esse vídeo aqui dele. Nesse vídeo, o Basquiat ele faz um sketch, né, um desenho muito rápido de como ele cria esses personagens. E eu estava tentando chegar num caminho onde eu conseguisse soltar a mão nesse nível de praticidade. Por quê? Eu estava pensando em fazer desenhos que de alguma forma conversassem com o que eu queria fazer, mas de uma forma leve, rápida, traços rápidos, agilidade na hora de produzir, que eu pudesse produzir muito sem pensar, sem ficar ditando na minha cabeça o que era feio ou bonito, como deixava de ser, enfim, algo mais ali, na cara mesmo. E para alguém que é perfeccionista, que lidou com perfeccionismo boa parte da vida, que procrastinava por causa do perfeccionismo, eu fiquei pensando, eu não posso chegar num ponto onde eu me trave na hora de desenhar, porque se eu me travar e todos os desenhos começarem a tomar proporções grandiosas de eu preciso ter esse nível de detalhe, fazer isso, aquilo, eu nunca ia chegar num trabalho satisfatório. Eu sempre ia chegar numa coisa do tá quase lá. E eu precisava exercitar a minha mão. Eu gosto muito desse pack porque esse pack foi meio que o caminho de entrada, né, para produzir coisas legais. Então, baseado nesse vídeo do Basquiat que vocês viram, eu comecei a produzir algumas coisas. E aí tem esses dois primeiros desenhos. Tem esses primeiros desenhos que eu comecei a fazer. E nesses primeiros desenhos eu tentei reproduzir um pouco dessa técnica com o meu repertório, usando diferentes materiais, mas traduzindo isso de uma maneira mais solta. E é muito engraçado como a evolução disso já começa muito rápido, assim, né? Eu vou navegando sobre isso de uma forma muito avançada já, porque eu sinto que eu cheguei numa ideia que fizesse sentido ali pra mim. Eu ainda, né, por conta das referências de cartoon que eu tinha, de coisas que eu aprendi esse meio de tempo desenhando com meu irmão, eu tentei chegar em algumas coisas que pudessem dar o tom daquilo que eu estava querendo fazer. Então eu fui muito experimental, desenhando olhos, desenhando boca, desenhando formatos de cabeça, desenhando várias coisas que eu achei que, né, num todo, seria importante eu entender o que eu queria, né, aonde eu queria começar a chegar. E aí, ao longo disso, eu percebo que eu fui criando
não humanos em alguns pontos e humanos em outros pontos. Esses não humanos me deram uma felicidade muito grande de chegar, porque eu sentia que eles, de alguma forma, estavam caminhando para ser aquilo que eu queria, né, que era a leveza na expressão e tudo mais, mas que de alguma forma serviam de base para eu lapidar e melhorar e transformar naquilo que viria a ser o grosso desse pack. Eu tô falando e vendo o pack aqui ao lado para poder ter umas referências também do que comentar. E aí eu fui usando assim com muita tranquilidade também o traço via caneta. Eu usava. Cadê? Acho que ela tá até aqui. Ah, enfim, ela não tá perto. Acho que não. Ó, essa caneta aqui da Posca. Eu usei muitos traços definidos pela caneta, então eu comecei a produzir fundos, ou seja, eu fazia fundos na folha sulfite com diferentes tipos de tinta, tinta guache, enfim. Fazia esses fundos estilizados e desenhava, quando secava, né, desenhava esses personagens à caneta logo direto, sem lápis, sem nada. Justamente para que eu tivesse um pouco dessa criação mais livre e pudesse usar a caneta com mais autonomia também, sabe? Não ficasse tão nessa coisa do seguir o traço que eu já fiz antes e fazer com que ficasse tudo bonito. Eu queria que tudo ganhasse uma estrutura própria. E aí eu fui produzindo. E chegou ao pack número 1, que é esse pack que está sendo apresentado para vocês de pouquinho em pouquinho. Agora vocês vão ver um pouco dele em conjunto, né? De quase todos os desenhos dele em conjunto. E eu vou selecionar alguns dos que eu mais gosto para mostrar na galeria virtual aqui para vocês. Então, né, agora fiquem aí com a galeria virtual do pack número 1. O pack número 1 vai estar disponível no Instagram do projeto, no CBA Project. Vocês podem conferir ele com mais calma, dar uma olhada nos desenhos, enfim, texturas e tudo mais, aquilo que é possível ver. Vocês vão conseguir ver isso dentro do Instagram. E também está disponível para quem quiser adquirir, enfim, desde o original a cópias do pack número 1. Os que vocês mais gostarem também estão à disposição. É só entrar em contato comigo, preferencialmente na DM do CBA Project, CBA__Project no Instagram. Entrando em contato comigo por lá, eu consigo trocar uma ideia, enfim, a gente consegue fazer esse bem bolado e você adquirir uma das peças que tem por aí. Tô muito feliz em estar finalmente apresentando uns packs para vocês. E o próximo pack já vai ser uma continuação desse primeiro, enfim, um processo evolutivo em cima desse primeiro pack. E eu aguardo vocês na semana que vem, na sexta-feira. Então, se interessou, gostou, curte, comenta, me segue nas redes. Teremos muito mais toda sexta-feira, às 6 horas da tarde. É isso. Até semana que vem.